Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Espírita Preita Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o livro Legionários, que foi lançado no mês passado, em dezembro, pelo autor Célio Cairo Borges. A renda desse livro será toda voltada para a instituição de caridade Creche Nosso Lar. E agora com vocês, o Célio e algumas perguntas de alguns convidados respondendo questões desse livro. O livro Legionários que afirma o seguinte: substância animalizada para aqueles afetados pela dependência vibrátil densa da carne e suas variantes fluídicas. Tem relação com a técnica do desmame, que é feita aqui na Terra quando a pessoa faz muito tempo uso de medicação controlada. E para tirar, você tem todo um período, você vai diminuindo a medicação. É o mesmo princípio? Existe um verbo chamado imiscuir. Quando você tem um contato mais íntimo com qualquer substância, ou com qualquer vibração, ou qualquer mensagem, seja ela qual for, qualquer contato que existe, psíquico, físico, mental, através de uma palestra, de uma comunicação verbal, da presença mesmo, do pensamento de uma pessoa, ou de um trauma acerca de uma ocorrência na nossa existência, na nossa vida. Qualquer que seja o contato que nós tenhamos, com o que quer que seja, e da forma que seja, promove em nós e naqueles que estão associados nessa experiência, uma resposta. Essa resposta nem sempre é a mesma nas partes envolvidas, mas em nós, como na pergunta do Paulo, essa coisa que se imiscui em nível de substância, ela deixa uma certa dependência em nós daquela substância. É como uma pessoa que fala muito alto no seu trabalho, porque tem muito ruído, ela tem que falar muito alto. Aí ela chega em casa, vai falar com os seus, se comunicar com os seus familiares, ela fala gritando. Aí os familiares dizem: você está gritando por quê? Fala baixo. Ele diz: mas eu estou falando normal. Porque ele se habituou, naquele contato que ele teve durante algum tempo, a falar alto. E todo mundo falava alto, então ele começa a falar alto. Da mesma forma, são outras questões, como a Paulo fez a pergunta. Essa substância animalizada da carne. Existe uma vibração elementar no conjunto de moléculas de um corpo físico, moléculas orgânicas, e elas vibram. Como nós falamos das questões espirituais, elas também vibram, só que as moléculas estão numa outra faixa vibratória. Essa vibração não é a mesma daqui, é muito maior. Razão pela qual nós as não distinguimos com a visão, nem com o toque, e nem com a audição. Os nossos sentidos não alcançam essas vibrações. Então, quando nós temos acesso à alimentação carnívora, e principalmente carne vermelha, nós nos associamos no nosso cosmo orgânico essas vibrações dos animais, principalmente aqueles que são assassinados, e percebem que isso vai ocorrer. Então, a carne fica infectada não de agentes micróbios ou micro-organismos de modo geral, não é infectada nesse sentido, ela fica infectada por vibrações de medo, de angústia, de desespero, de tristeza, de saudade. O animal sente, e sente como sente. Então isso tudo impregna aquele veículo de manifestação dele, que era o corpo que ele usava. E nós, inadvertidamente, temos acesso a essas substâncias. Então essa substância animalizada, quando nós as ingerimos, quando nós colocamos isso no nosso corpo, nós entramos em contato com essas vibrações do animal. Então, quando você tem esse contato, naturalmente alguma coisa vai acontecer em você, e não é coisa boa, que vai propiciar o quê? Uma reação do seu organismo àquela agressão. Isso acontece com a ingestão de bebidas alcoólicas,
com a utilização de fumo, tabagismo de modo geral, de drogas ilícitas e de muitas e muitas outras coisas, não só por ingestão ou por contato direto, mas, como eu falei, também nas questões psíquicas, questões mentais. E nós nos envolvemos e depois, para se ver livre daquilo, é um problema. Nós vamos ter um certo tempo para conseguir nos desvencilhar desses contatos indesejáveis ao nosso corpo psíquico e hormonal. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas é necessário que nós tenhamos esse cuidado com o que a gente tem contato, porque naturalmente essas vibrações vão criar em nós ações e reações que são espontâneas, a gente nem está sabendo que aquilo está acontecendo, aquilo muda o nosso humor, aquilo muda a nossa capacidade de raciocínio, os nossos relacionamentos são prejudicados. Você diz, não, mas porque eu comi isso, porque eu falei aquilo, porque eu tive uma relação. Sim, porque nós nos relacionamos com as coisas, com o meio ambiente, com as pessoas e conosco mesmo, nessa dimensão e nas paralelas o tempo todo. Ninguém está só em momento algum. Tem outra citação interessante no livro. Ligações psíquicas desativadas por força de medida previdente, preservando-a para em oportunidade vindoura reatá-los ao conjunto de suas funções cerebrais, consoante os registros do corpo mental. Isso, de certa maneira, explica o funcionamento do bypass? Existe uma questão interessante no livro, várias delas eu penso assim. E essa utilização do bypass, as pessoas aqui, do nosso plano de ação, nossa esfera de ação, podem imaginar ou entender que no que se chama plano espiritual, que nós chamamos quarta dimensão planetária, as coisas são assim, tipo toque de mágica. Os caras saem flutuando daqui para lá, de lá para cá, eu quero uma coisa, ela aparece na minha frente, quero mudar de roupa, eu penso, já estou com uma roupa diferente, quero ir a algum lugar, só pensar que eu já estou lá. Pois é, essas coisas não rolam assim. Tudo tem que ter um trabalho, tudo tem que ter uma ação, tudo tem que ter uma organização, tudo tem que ter efetivamente uma forma de ser feita. Tem que ter um ônus, você tem que ter um trabalho para conseguir um resultado. Então, quando eles usam o bypass no instituto, que no caso é o instituto que eles usam esse dispositivo, na verdade isso é um dispositivo, eles conseguem anular determinada faixa, determinado tempo na memória volátil, no cérebro perispiritual ou no cérebro do corpo espiritual. Então, para que seja feito um trabalho não é de questão só de anamnese, você fazer uma retrospectiva, uma pesquisa na vida, não é só isso, porque isso eles já têm, mas é uma questão realmente corretiva. Para que uma pessoa, um ser, na colônia, na cidade, nesse instituto, vivendo já como um desencarnado, possa de repente, em um momento da sua vida, ter um despertar ou ter uma condução diante dos seus próprios passos, sem o sono reparador, vocês sabem que, ou quem não sabe, busque saber a respeito disso, não são poucos os espíritos que desencarnam, homens, mulheres, crianças, o que for, que passam um certo tempo num sono reparador. E esse certo tempo pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos ou mais. Esse sono faz parte de uma terapia para que o despertar ocorra dentro de um processo tal que ele possa, a pessoa, o ser, possa retomar suas atividades. Em alguns casos, mesmo depois desse tempo, ou um tempo às vezes menor, eles podem usar esses dispositivos para anular, durante um período, a memória do que se passou, principalmente quando era muito traumática. Então, ou é o sono mais dispositivo ou dispositivo. São terapias também utilizadas para que se possa isentar a pessoa da culpa, isentar a pessoa, o ser, lá, usando pessoa faz espírito, mas pessoa, a mesma coisa. Para que não tenha mais esse corpo denso aqui, é um corpo mais sutil. Então, a criatura nessas condições, em nível de corpo mental, onde estão os arquétipos,
e todo o registro da nossa vida, independentemente do cérebro, peito espiritual, para que eles possam ser passados para o cérebro, peito espiritual, você tem que ter uma consonância, ou seja, você tem que ter uma conformidade, senão você prejudica a pessoa, o ser que está despertando, para uma retomada do seu processo de vida, que a vida é ininterrupta, ela não cessa em momento algum. A criança, por exemplo, quando nós estamos vindo, acontece a mesma coisa. O ser fica 9 meses numa câmara uterina, dentro da placenta lá. E depois que ele vem à luz dessa dimensão, o que acontece? Ele fica muito mais tempo dormindo, 90% a 95% dele dormindo, do que propriamente desperto. Depois que ele vai despertando lentamente para o aprendizado da nova existência. Então, esses dispositivos têm essa necessidade. Por isso é que eles são utilizados. Tá bom? Tem um trecho no livro dos Legionários que me remeteu a esta pergunta, a esta dúvida. Mesmo à distância, o preocupar-se com alguém, duvidando de suas possibilidades para vencer seus obstáculos ou superar suas crises, gera uma conexão fluídica vibratória que potencializa a insegurança, o medo ou as dificuldades do outro? Essa pergunta é muito interessante. Ela é muito importante para todos nós. Quando nós pensamos em alguém com angústia, com agonia, com tristeza, com ansiedade, nós estamos emitindo o que para essa pessoa? Angústia, tristeza e ansiedade. Aí você diz assim, mas como é que eu vou fazer se eu tenho alguém das minhas relações, alguém que eu gosto e que se encontra numa posição tal ou em dificuldade? Aí eu fico naquela apreensão por ela, eu fico nervoso. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos emitindo para essa pessoa essas vibrações. Aí a pessoa diz para mim, o que eu vou fazer então? Ore. Ore. Quando você orar para essa pessoa, né, mentalizando coisas positivas para ela, mas buscando tirar do teu coração aquele sentimento de angústia, de tristeza, de ansiedade, de nervosismo, você passa a contribuir com a pessoa. Você vai emitir para ela essas vibrações. É muito importante isso. Se nós queremos ajudar alguém, não vamos atrapalhá-lo. E se nós estamos pensando nessa pessoa, a quem nós estamos conversando, diz assim, não, mas eu não consigo evitar de sentir a angústia. Então você vai estar prejudicando. Gente, não tem milagre, não tem faz de conta. Por isso nós colocamos a ideia sempre de se estudar o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência do Espírito, é a ciência da vida. Não tem nada a ver com questões de religião. O Espiritismo é uma ciência, é preciso estudar. Se nós não estudarmos, não nos libertamos dos condicionamentos. E pensar em aflição é condicionamento. É falta de fé, é falta de segurança no Criador, é falta de conhecimento acerca da vida, é falta de uma porção de coisa. Aí você diz assim, mas eu não sou insensível. Nós não estamos dizendo isso. A pessoa não tem que ser insensível a ponto de estar alheia ao que aconteça com o filho, com o pai, com a mãe, uma pessoa mais íntima das nossas relações. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Nós estamos falando da necessidade de nós nos educarmos mediante a verdade. A verdade nos diz, isso é assim que funciona. Então vamos procurar agir assim, para conseguirmos obter melhores resultados. Se vamos colaborar decisivamente na situação que a pessoa lá esteja, ou a instituição, ou que seja, né, que seja o nosso pensamento, isso é uma outra história. Isso aí depende do destino de cada um, depende do que deva acontecer ou não. Mas nós vamos estar contribuindo favoravelmente para que a pessoa ou situação consiga melhores resultados. Rapidinho, essa pergunta ela é algo que vai regressar. Porque as pessoas têm essa mania. Meu Deus, o que está... Cara, tu está arrebentando a pessoa lá. Entendeu? Acho que é o Zafir que fala disso, porque a Estela fica pensando em aflição com relação ao Roylek, né? Com o sofrimento dele, que estava lá, deitado lá na cama, não resolveu os problemas dele, e ela toda aflita, pensando nele, e ele fala, não faz isso. Por isso, isso e isso. Explica. Então é por essa razão. Vamos lá. Tem uma passagem no livro que me deixou com uma dúvida, e eu gostaria que você me esclarecesse, para a gente conversasse sobre isso.
Nem tudo se resolve com provas e expiações. Pode dar um exemplo? Interessante também. Esse livro é uma coisa, né? Ele mexe com a gente. Quer dizer, não é um livro que mexe na minha história. As personagens que surgem e que fazem parte da trama, elas mexem muito com a gente com certas questões. Nem tudo é prova e expiação. Gente, nós estamos vivendo em um plano de um orbe terra, que é muito maior do que esse que a gente está acreditando ser. Só que ele tem, como se fosse uma cebola, ele tem faixas vibráteis. E essas faixas designam o quê? Determinam o quê? O padrão evolutivo em nível mórfico, sem dúvida alguma, porque é a forma, né? E em nível psíquico, em nível de capacidade mental. Isso é vibração. Quanto mais vibrátil, mais simples e mais luminoso e superior. Quanto menos vibrátil, mais complicado, mais barulhento, mais enrolado. Então, uma linguagem mais, né, a gente compreender um pouco melhor. Então, nós acreditamos, ou vamos supor, ou a gente supõe, a gente acredita, a gente considera que a vida cósmica seja o que a gente vê aqui. Nós estamos numa esfera desse orbe que ainda é, nós estamos meio iniciando uma transição, mas ainda é isso. Provas e expiações. O pessoal diz, mundo de regeneração, nós ainda estamos um pouco distante. A coisa acabou de começar. Né? Então nós ainda estamos, vamos dizer assim, 99,9% dentro de provas e expiações. Estamos aí com migração interestelar tranquila aqui no nosso orbe, isso aí é inquestionável. Porque se depender de nós, um abraço. Isso só enrola cada vez mais. Então tem que vir realmente novas mentes, novas capacidades, como sempre vieram. Nós temos exemplo do Einstein, nós temos exemplos do Tesla, isso em termos de ciência, né? Nós temos exemplos de parte de pintura, nós temos o Leonardo da Vinci, né? Michelangelo, nós temos Mahatma Gandhi, né? E temos outros grandes nomes aí, grandes vultos na ciência, nas artes, nas religiões da vida, que vieram para desenvolver o trabalho, que vieram para alavancar a sociedade humana. Então, nem tudo é prova de expiação, não. Na realidade, tudo é amor. É só que nós entendemos uma coisa como prova de expiação. Vocês, não sei se vocês já leram o livro, mas quem for ler, vão poder testemunhar que a ação de amor transcende completamente a provas e expiações. Não existe essa questão de você estar aqui para pagar isso, para pagar aquilo. Deus não cobra nada de ninguém. Deus é amor. Nós é que cobramos de nós mesmos pela nossa consciência maculada, pelos absurdos e crimes cometidos em épocas passadas. Porque as pessoas, de um modo geral, não consideram isso. O pessoal se considera o João, a Maria e o José, a Antônia, o Pedro, a Joana. Mas não é assim. Nós não somos homens nem mulheres, nós não somos pobres nem ricos, nós não somos velhos nem moços, esse é um corpo. Nós somos seres imortais, seres cósmicos, que estamos há milhões de anos evoluindo, mas há milhões de anos, nesse órgão e além dele. Isso é uma verdade. Agora, as pessoas dizem, prova de expiação, que não é isso, é aquilo, estamos aqui para pagar dívida. Ninguém paga nada a ninguém. Porque se nós tivermos que pagar a ninguém, o que é ter aqui? O que é ter de calote é isso? Vamos aí então. Nos Legionários tem uma parte muito interessante que me fez ter esta questão, que eu acho importante. Como acessar um mapa mental para corrigir ou sanear bloqueios sem a intervenção da retrocognição? Essa retrocognição, ela é uma terapia, é uma técnica usada através de médiuns, não é uma regressão de memória, é chamada TVP, Terapia das Vidas Passadas. Essa regressão de memória é feita através da própria pessoa, né? Ela é induzida por um transe hipnótico ou magneticamente, né? E ela volta, ela consegue acessar o corpo mental, né? Cria-se ali
conexão mais dilatada e a pessoa ela começa a falar de suas experiências pretéritas. E sob o influxo da autoridade do agente hipnótico ou do agente magnético, o magnetizador, perdão, ele não volta no tempo, ele tem acesso às informações do corpo mental. A terapia de retrocognição, ela é diferente. Ela não utiliza a mesma pessoa, ela utiliza um médium ou um agente externo à pessoa. Esse agente externo é que tem acesso ao corpo mental do irmão, via, obviamente, cérebro, tá? Então, isso em nível subconsciente, não está no consciente. Porque a pessoa que está ali deitada, dormindo, no caso do livro, o rol é que ele dorme. Ele apaga lá e não participa de nada. E os agentes é que trabalham e manifestam o que se passou com ele em épocas passadas. Então, a retrocognição é um acesso ao corpo mental, via cérebro da parte de subconsciente pretérito. Tá bom, gente? Não podemos confundir subconsciente pretérito e subconsciente atual e consciente no cérebro com o corpo mental. São coisas distintas. Então, os recursos, os registros, melhor dizendo, que se encontram no corpo mental inferior, eles passam para o subconsciente do irmão, né, que esteja lá passando pela terapia, e o médium, que é um agente, fica conectado ali. É como se você pegasse uma extensão e conectasse aqui, ligasse ali, dali ligasse lá. Corpo mental, subconsciente, médium ou agente. E aí, agente terapêutico, né? E dali, a pessoa que esteja, né, que é um outro agente, no caso, que esteja ali conversando, ele vai conversar com um médium que está incorporando, você vai incorporar, não existe isso, né? Mas que está ligado, conectado com o subconsciente de um irmão que está ali, de repente, até dormindo, o consciente dele está apagadão, mas ligando direto, plugando lá no corpo mental. Porque essas informações, elas ficam no corpo mental, ou no subconsciente pretérito, enquanto o cérebro ele tem efetividade. Eu estou dizendo isso porque existem situações que vocês podem até dizer para mim, os estudiosos, né, que já conhecem mais o corpo mental, podem dizer assim, olha, não precisa estar no corpo mental, ele vai no subconsciente pretérito e acessa. Aí pergunta aos senhores, e no caso dos suicídios, que detonam com o corpo, com o cérebro, que é espiritual, onde é que você vai ter essas informações? Você vai ter essas informações no corpo mental. Por isso que a gente coloca que é do corpo mental para o subconsciente do espírito, desencarnado, não importa, o cérebro está lá do mesmo jeito entendamos, né? Desencarnado é uma coisa, encarnado é outra, mas é o cérebro, que ele usa para se comunicar, para se manifestar, com o agente que vai fazer esse trabalho. Mas para que vocês possam entender melhor, fica o convite, né, Paulo? Vamos convidar vocês a lerem o livro. O pessoal já conhece o livro? Vou fazer uma propaganda aqui do livro. A renda é toda para a creche Nosso Lar, então não é nada para mim e nada para ninguém aqui. Dá uma lidazinha nesse livro aqui, para você entender como é que é a terapia de retrocognição, tá? Essa é a frente do livro, essa daqui é a contracapa. Então leiam esse livro aqui para vocês terem acesso a essa e muitas outras informações. Eu acho que vale a pena. E sanear bloqueio sem intervenção da retrocognição. Nós falamos, através das terapias de vidas passadas. Se você não acessar pelo cara, você tem que fazer por esse jeito. Tá. Senão o cara bloqueia. O cara bloqueia. Você vê, você que é um terapeuta do psiquismo, você chega lá, começa a conversar com o cara, ele diz, não quero falar. Aí aquele pessoal dava choque no cara, prendia o cara, dava química. Não rola. Você tem que acessar o corpo mental dele. Ou você acessa por terapia de vida passada, regressão de memória, pelo próprio cara, ou acessa por TRC, retrocognição. Senão ele bloqueia, ele tem medo. Uma outra técnica que foi usada foi o bypass. É outra, ele bypassa aquilo ali, o trauma, só que você não lembra o que aconteceu antes. Vê que a Ésla não lembrava nada de, mas depois do sonho, ali no
foi sonho, ela teve acesso à informação, a informação passou para ela, só que ela vivenciou como um filme, ela achava que era um sonho. Quando o Zafir explica para ela, ele dizia assim, um sonho, ele fala um sonho entre aspas, que não é sonho nenhum. Muitas coisas que a gente acha que é sonho, não são sonhos. Nós achamos que estamos sonhando, nós estamos vivendo processos que se passaram em outras oportunidades, só que reformatados pelo modelo atual de entendimento, ainda tem isso. É muito complexo. Simples, mas a gente sempre esquece que o cérebro é novo, né? Pois é, exatamente. O cérebro não vivenciou aquilo, ele não consegue traduzir. Mas o corpo mental tem. E o subconsciente daquele cérebro, ele também tem no pretérito, com conexão com o mental. Só que você não tem acesso, a não ser por retrocognição ou por regressão de memória. Então você não consegue ter acesso. Nós não conhecemos, e pelo meu jeito, eu acho que eles também não. Vamos lá. A minha última questão tem muito a ver com o trabalho mediúnico. Técnicas de abordagem, hipnose, condução coercitiva e defesa por campo de energia vital. Isso tudo é trabalhado na cidade, né? Citado aqui no livro dos Legionários. Qual o paralelo que a gente pode fazer dessa prática com a nossa prática nos trabalhos mediúnicos? Total. Muitas pessoas, e eu digo isso mais para os espíritos, ou que se dizem espíritos, né? Eu não faço nenhuma distinção. Estou deixando isso claro aqui para vocês. Eu não faço nenhuma distinção de religião A, B, C, D, Z, N. Isso para mim não tem nenhum sentido. Para mim o que tem sentido é a família universal. Nós somos seres cósmicos. Se nessa dimensão planetária, dessa pequena poeirazinha chamada Terra, nós estamos com ideias disso ou daquilo outro, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nada disso tem sentido. O que tem sentido é o amor. É a construção sólida de coisas úteis para todos, sem quaisquer interesses que não seja o quê? Somar para o bem-estar da coletividade. Isso é o que é a vida e é aquilo que a gente precisa fazer. Fora isso, nós estamos aí plantando, né, sementes em solo árido. Não vai nascer nada. Mas nós estamos lá plantando, né? Fazer o quê? Então, as técnicas que são usadas dentro da casa espírita, dizer espírita e não espírita, pode ser espiritualistas, vamos dizer assim, todas essas técnicas, esses conhecimentos, eles são também utilizados no chamado plano espiritual, ou nessas colônias, ou aquém delas, e além delas. Porque, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui veio de lá. As nossas experiências lá é que nós estamos trazendo para cá. O que aconteceu com o lançamento do Livro dos Médiuns? Né? O Allan Kardec, lá na França, ele manda, traz para a gente, né, os espíritos, aquela coisa toda, a doutrina espírita, né, através do Livro dos Médiuns, vieram informações que a humanidade não dispunha. Né? Codificador, por que codificador? Porque ele codifica, ele dá corpo, né? Ele organiza as informações naqueles 5 livros que compõem a doutrina espírita. Então, o que nós temos aqui, Paulo, na realidade, é o que nós já temos lá há muito tempo. O que hoje se descobre, o que hoje se manifesta aqui, é uma realidade secular na 4ª dimensão, a nível de colônias. Né? 5ª e 6ª, então, 7ª, nem. A coisa está muito lá na frente. Tá? É mais ou menos isso.